Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o professor Carlos. Vamos aqui para mais uma solução de problema vestibular. Dessa vez aí prova do vestibular da Universidade Estadual do Ceará. O vestibular é do ano 2025, do segundo semestre. E essa daqui é uma questão da prova da primeira fase, questão de física. Bom, questão número 39. Ela começa aí dizendo o seguinte: um projétil é lançado obliquamente no vácuo do solo a partir de uma superfície horizontal com velocidade inicial de módulo v, sob a ação da aceleração da gravidade g e com um ângulo de lançamento θ em relação à horizontal. O alcance total do projétil é a e o tempo total do voo é t. Considere dois pontos distintos em sua trajetória que possuem a mesma altura h e coordenadas horizontais x1 e x2, onde x2 é maior que x1. Pode-se afirmar que o módulo da velocidade vetorial média na direção do vetor de deslocamento entre esses pontos, x1 e x2, é dado por... Aí temos as opções aí. Bom, então, qual é a situação? A situação do problema é a seguinte. Pensa aí num lançamento oblíquo, né? O corpo foi lançado, aí ele descreve aquela trajetória parabólica, cai lá na frente, né? Então, no lançamento, o ponto de lançamento foi aqui, você tem aí uma velocidade inicial que é dada por v, né? Como ele disse aqui, velocidade inicial de módulo v. Esse lançamento aconteceu aí numa região que tem e gravidade. E o que que acontece? A gente tem também, sim, esse v é uma velocidade vetorial, né? O que que tem aqui? A gente tem também o seguinte, esse lançamento foi feito com um ângulo θ em relação à horizontal. Então aqui a gente tem um ângulo θ na inclinação do lançamento inicial aí. O alcance total do projétil é a. Então, se ele sai daqui desse ponto, que na nossa posição aqui horizontal, ou seja, ao longo do eixo x, a gente tem zero aqui, o máximo dele é a. O alcance máximo é a. E o tempo total do voo é t. Então, levou t, um instante t, para se chegar até o final aí. Considere dois pontos distintos em sua trajetória que possuem altura h. Então, agora vamos imaginar dois pontos. Um ponto que está aqui, seria o ponto x1, e outro ponto com a mesma altura, aqui, por exemplo, seria o ponto x2. x2 tem que ser maior que x1, né? Natural. É isso aí. Ele pede o seguinte: dado esses pontos, x1 e x2, qual é que é o valor da velocidade vetorial média entre esses pontos, né? Então, a gente sabe o seguinte: velocidade vetorial média, vamos partir da definição aqui, né? A velocidade vetorial média vai ser a variação do espaço, né? A variação vetorial do espaço dividido pelo tempo, né? Só que ele quer o módulo, né? Ele quer o módulo dessa velocidade. Então a gente não precisa se preocupar com o vetor aqui. Basta a gente pensar o seguinte: nesse contexto aqui, essa velocidade vetorial vai ser o quê? Vamos pegar a variação das posições. Então, nesse caso, é x2 menos x1 e dividir pelo instante de tempo que passa, né? De x1 para x2, vai o quê? Vai um instante de tempo de t1 até um t2, né? Um tempo 2 menos um tempo 1. Aí está a situação. Problema. Agora, para se resolver isso, parece complicado, mas não é. É só expandir o conceito. E a limitação que ele nos deu é de dois pontos que possuem o mesmo valor em altura, né? Ambos os pontos têm altura h em relação ao solo. Se você expandir esses pontos aqui, por exemplo, se você levar o primeiro ponto, o ponto x1, para coincidir com zero, e o ponto x2 para coincidir com a, ambos têm a mesma altura. E aí dá para a gente conseguir fazer o valor dessa velocidade vetorial média, né? Como é uma média, ao longo do percurso aqui, ela não vai mudar. Então, a velocidade vetorial média nesse percurso aí seria x2 coincide com o ponto A. Se a gente expande aqui, né? Altura zero. E o x1 coincide com o ponto zero. Portanto, seria A menos zero no deslocamento, né? E no tempo a gente tem o intervalo de tempo no instante x1 seria no lançamento, então seria zero, né? E no instante que ele passa pela posição x2 seria o tempo t, que é o tempo total. Portanto, t2 seria t, t1 seria zero. Daqui se tira que a velocidade vetorial média tem um módulo dado por a sobre t. A sobre t é
a letra A, né? No gabarito. Tá legal? Então é isso. Tá aí mais uma solução. Uma questão sem grandes dificuldades, né? Aparenta ser um problema difícil, mas não é não. É tranquilo esse. Então é isso. Se você gostou, se inscreve nesse canal aí para mais vídeos como esse e continue acompanhando aí para os próximos vídeos.